Nós estamos vivendo um momento de tempos difíceis, muitos conflitos, muitas indagações, muitas lutas. E tempos que as pessoas se caracterizam com tantas palavras. Mas em 2014 foi a mesma coisa, não foi diferente. Se alguns irmãos lembrarem, em 2014 nós tínhamos as mesmas afirmativas, as mesmas diabolizações e as mesmas divindades. 2018 vai ser daí, uns são os diabos, outros são divinos, depende de cada grupo que vê a coisa, depende dos olhos de cada crítico. Eu me lembro de um pregador do Brasil que disse que José Serra era o homem mais santo que existia sobre a face da terra. E colocou José Serra quase como um Deus. José Serra perdeu. A Dilma era o diabo em pessoa. A Dilma ganhou, depois de mostrando tudo isso. No fim nós vimos que todos os dois têm os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Então, em tempos difíceis, tempos como estes, em outros tempos, como nós devemos nos comportar? O que a Bíblia nos ensina? Como a Bíblia trata essas questões? Eu escolhi um texto que narra a história de um homem e o relacionamento dele com o profeta, e que nos ensina essa visão de comportamento, de ação. Eu gostaria que nós pudéssemos ler de forma alternada esse texto. 2 Reis, capítulo 5, a história da conversão de Naamã, muito conhecida por nós. Mas eu creio que Naamã retrata tempos difíceis, tempos de guerra, de batalha, de conquista, de mudanças radicais. E nesse contexto, como os salvos devem se comportar? Nesta hora, qual a maneira que nós devemos nos portar? Vamos ler o texto alternado. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria e era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e das terras de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que era da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta e dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei a Naamã, teu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Daqui este envia a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus,
moveria a mão sobre a lepra, lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Isso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me rendo de me parar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Então Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã já tinha se afastado certa distância, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu Senhor pediu a este discípulo Naamã, e da sua mão fizesse uma coisa dos seus. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrar e perguntou: vai, tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo me leva a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e duas vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao correio, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem botou o seu carro para encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O Pai, fala ao nosso coração nesses tempos difíceis. Nos ensinas, ó Pai, a termos controle. Nos ensina, ó Pai, a termos postura, a termos ética, nesses momentos que nós vivemos. Nos ensina, ó Pai, como igreja, a transitar neste meio e pagar o preço que exige de nós. Tome conta de nós, ó Pai. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Meus amados, o texto que nós lemos conta a história de uma das guerras de Israel, quando Israel foi vencido pela Síria. O comandante do exército que dirigiu toda a batalha foi Naamã. Ele era um homem conhecido pelo rei, conhecido pelas suas tropas, mas aos olhos humanos, se qualquer pessoa olhasse Naamã montado no seu animal, dirigindo a batalha, não saberia que era um homem portador de uma enfermidade incurável e que naqueles dias separava a pessoa da sociedade. Ele era leproso. E como leproso, ele não poderia conviver no meio da sociedade, principalmente em Israel. Quando eu leio esse texto, fica parecendo que até foi uma afronta mais forte a Israel. Não só ser derrotado numa guerra, não só ser vencido numa batalha, mas ser vencido por um comandante leproso. Israel tinha regras muito fiéis, muito duras a respeito daqueles que eram portadores de lepra. Eram separados, totalmente separados da comunidade, e viviam exclusos no meio do povo. Naamã, voltando para sua casa, levou consigo um escravo. A situação da escravidão naquela época era a pior coisa que poderia existir. O escravo perdia suas raízes, perdia seus sonhos, perdia suas condições, perdia suas oportunidades. O escravo não poderia mais pensar em nada. Ele simplesmente ficava a serviço. Era como um objeto a ser usado da casa. Algumas vezes não conseguia libertação, outras vezes morria no cativeiro. Poucos escravos se distinguiram na história, como Daniel, que foi um escravo totalmente diferenciado, que pôde ocupar vários cargos, como José do Egito, que foi vendido também como escravo. Então houve na história alguns que se distinguiram nesses períodos, pela postura deles, pela ética deles, pela vida cristã deles. E a história aqui narra que havia uma menina que foi levada como escrava. Se nós pensássemos numa situação normal, num momento desse, de tantas lutas, de guerras, de confusões, qual era a atitude dessa menina? Possivelmente, se fosse qualquer um de nós, era uma atitude de ódio, de raiva, de vingança. Então, quando ela viu que o seu senhor estava leproso, quando Naamã tirou sua roupa, batalha, e ela pôde observar que aquele homem era portador da lepra, ela poderia ter ido seu aposento simples, humilde, destruidor, e naquela época o lugar onde ficavam os escravos muitas vezes insalubre, não tinha esperança nenhuma. Ela poderia ter ido para aquele lugar e ter pensado: o Deus de Israel é um Deus de vingança. Este homem venceu. Este homem entrou na minha terra. Este homem venceu a batalha. Este homem trouxe escravos como eu. Este homem destruiu minha família. Este homem arrasou as aldeias. Possivelmente ela não tinha mais família, nem poderia pensar mais na esperança de encontrar os seus pais, porque as guerras daquela época eram guerras destruidoras. Matavam adultos, matavam crianças. É como as nossas guerras de hoje. Pensam vocês uma jovem israelita sendo levada escrava e colocada na Síria por um ataque terrorista dos nossos dias. Ou pensa o Israel conseguir prender um palestino depois de destruir uma das suas aldeias. O ódio está presente. Mas a atitude dessa moça foi diferente, essa menina foi diferente. Alguns autores colocam a idade em torno de 12 anos, 12 a 12 anos, não mais do que isso. Olhou para aquele quadro e sentiu piedade, compaixão, e ela logo afirmou: se o meu Senhor estivesse na presença do profeta
que está em Samaria, ele seria curado da sua lepra. Essa é a primeira atitude que eu gostaria de considerar com os irmãos. Em tempos difíceis, nós não podemos deixar que o nosso coração reflita as atitudes as quais nós vivemos. Do contraditório, da raiva, do medo, da destruição. Nós precisamos amar. E precisamos querer o bem. É o mais difícil possível, querer o bem. Daqueles que nos machucam, daqueles que nos destroem, daqueles que pisam em nós. É muito bom querer o bem daqueles que fazem o bem para nós. E é muito fácil nós retribuirmos o bem para com aqueles que muitas vezes nos alegram. Mas que atitude há em nós, se nós olharmos para Jesus Cristo, que nos ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. E não aqueles que nós já convivemos com eles, sentimos bem com eles, são bem tratados por eles. Eu creio que a igreja nos nossos dias tem perdido esta visão. Porque nós vivemos uma sociedade cada vez mais longe desses padrões. Uma sociedade que respira raiva, que respira vendita, que respira destruição. E parece que os nossos dias nós estamos nos tornando animais. Nós não estamos pensando em ninguém. Há um desejo ardente nosso, quase de ver sangue, de destruição. Essa moça, essa jovem, olhou para o quadro e disse: eu posso oferecer a outra face. Eu posso andar outra milha. Ela não negociou a sua liberdade. E é interessante que não há lugar nenhum nesse texto uma proposta de uma negociata. Ó, se o meu Senhor me libertar, se o meu Senhor me deixar livre, eu posso conduzi-lo até o profeta. Se o Senhor me trouxer de volta, então há uma negociação. Ela não propôs isso. Ela não propôs nenhum negócio, ela não fez nenhuma proposta dessa natureza. Ela não reivindicou nada. Ela simplesmente, em tempos difíceis, ela demonstrou amor. Ela quis o bem. Essa é a primeira atitude que eu gostaria de colocar para os irmãos. Ela quis o bem. O testemunho dela foi tal que a patroa ouviu. E creu. Foi evidente. Aqui é testemunhar. Ela não negociou, ela não disse. Foi tão enfático o testemunho. Agora, como que eu vou acreditar numa menina de 12 anos? Agora, por que ela acreditou também? Porque ela viu o esposo leproso. E ela sabia que naquela época não havia cura para a lepra. É o desespero. Não havia resposta para aquela situação. E a única saída que ela encontrou foi crer. Tem possibilidade. Então vamos enviar meu esposo para lá. Naamã tomou a decisão e procurou o rei. Porque não poderia viajar sem autorização do rei. Ele era o comandante. Ele foi conversar com o rei da Síria. E o rei da Síria então disse: mandou uma carta para o rei de Israel. Você vai levar a carta. Você vai levar a carta e chegando lá você vai dizer para o rei de Israel que eu estou mandando que ele te cure. Desafio também, né? Leva uma carta para o rei de Israel. Diga para o rei de Israel que faça alguma coisa, que eu não quero meu comandante assim leproso. E o texto sagrado nos coloca que o rei colocou: leva presentes. Já que você vai tratar com deuses, leva presentes. Deuses, naquela época, como hoje, no contexto do ser humano, ele é movido por deuses, por dinheiro, por recursos. Leva 10 talentos de prata. Um talento de prata equivale a 6.000 denários,
Um denário equivale a um dia de um trabalhador. Então, só se fazer a conta, 10 talentos significa 60 mil dias de trabalho de um trabalhador comum. Aí você pode ver o preço e custo do trabalhador comum e multiplicar. Então, 10 talentos de prata. Cada talento custa 6 mil denários. Leve 6 mil ciclos de ouro. O ciclo é uma moeda que pesa, ela normalmente 11,3 gramas de ouro. Se nós trocássemos 10 gramas de ouro, você gostaria 100 moedas, já daria 1 quilo de ouro. Então leve 60 quilos de ouro. Levou bastante ouro. Depois vocês podem fazer a conta, olhando a cotação, quanto está o ouro. E leva 10 vestes festivais, que é muito dinheiro também. Então, vamos mover. A situação é grave. É uma lepra. E vamos mover o Deus de Israel pelos presentes. Deus se move por presentes. Gente, guarda isso, depois nós vamos aplicar para vocês poderem entender. Deuses se movem pelos presentes. E ele partiu. Quando ele chegou com a carta diante do rei de Israel, primeiro o rei achou absurdo um leproso entrar na sua sala. Ele deve ter pensado, e agora eu tenho que chamar o sacerdote para purificar toda a minha casa, e vou ter... Um leproso entrou na minha sala, entrou na minha casa. E o rei rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este viu um homem, para eu cuidá-lo de sua lepra? Notai e vede que procura um pretexto para romper comigo. Isso é uma questão de Estado. Aqui é guerra. Eu mando um leproso para que eu possa curá-lo. Ele desonra a minha casa. E é interessante que o rei de Israel não teve nem forças para expulsar Naamã da sua casa. Se fosse um leproso comum, ele não deixaria nem passar perto, nem da cidade ele entraria, mas muito mais entrar na sua casa. Os irmãos podem observar como que em tempos difíceis, e principalmente conforme a importância da pessoa, quebra todos os paradigmas que a gente tem. Quebra todas as normas que nós pensamos que são importantes. E aqui ele entra na casa, o rei fica numa situação difícil. Aí qual é a atitude do profeta? E esse é o ponto que eu gostaria de dizer. O profeta disse o seguinte: deixai ouvir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Em tempos difíceis, meus amados, nós precisamos ter uma atitude, dizer que há Deus na terra. Eu creio que falta à igreja, em toda essa discussão que nós entramos, de acordar e dizer: há Deus na terra. Nós temos de orar, nós temos de crer no poder de Deus, não entrar em desespero. Há Deus na terra. Esse mundo não está isento do poder de Deus e da crise de Deus. No período da Rainha Elizabeth, quando a Rainha Elizabeth assumiu o trono da Inglaterra, foi um período muito crítico para a Inglaterra. A Inglaterra estava vivendo um período de caos, completo caos. Elizabeth substituiu Maria I, ou Maria Louca. E Maria I havia sido desposada pelo rei Filipe I da Espanha. Aqueles casamentos arranjados para dar harmonia militar, de apoio às cortes. Era muito comum naquele momento. A Espanha e a Inglaterra haviam feito um acordo. Maria I, mesmo sendo chamada louca, estava desposada de Filipe I, um morando na Espanha e outro morando na Inglaterra. Então, meus queridos, casais morarem em um país ou outro país
sempre existiu. Não tem tanta novidade assim na história. A gente pensa que isso é coisa de moderna, de hoje. No passado teve esses problemas também, dependia do acordo, dependia das instruções, dependia das conveniências. Mas Elizabeth assume o trono. E quando Elizabeth assume o trono, no lugar dela, Elizabeth puxou um pouco o pai, e ela foi influenciada por irmãos puritanos, crentes, fiéis. O seu próprio primeiro-ministro era da linha puritana, homem crente. E grandes homens que estavam por detrás dela eram homens crentes. E eles postaram que deveria ela continuar cumprindo o seu dever. E a história registra que Filipe I mandou a sua armada, a famosa armada, a mais poderosa armada espanhola, para entrar pelos mares, ir até o canal de Gibraltar e ali ameaçar a Inglaterra, ameaçar Londres, usar seus canhões, ou destituir Elizabeth, voltar a Maria I, ou os canhões espanhóis iam disparar sobre Londres. A história cristã registra que os puritanos tomaram a decisão. Eles viram que o tempo era difícil, a crise era muito séria, era um momento que deveria ter uma solução. Eles foram para as areias e foram orar a Deus, e clamar a Deus. E se os irmãos se lembrarem da história secular, vai descobrir que é chamada Noite Tenebrosa, noite muito escura, os navios espanhóis bateram-se uns nos outros e se autodestruíram na entrada do canal. Nenhum tiro de canhão se ouviu. Elizabeth foi a rainha que mais anos ficou no trono da Inglaterra. E foi o grande divisor das águas para a Inglaterra, onde a Inglaterra conseguiu o seu desenvolvimento e também a fé reformada encontrou suas raízes mais profundas pelo trabalho daqueles irmãos que influenciavam a rainha, mesmo que tivesse todos os seus defeitos. Não vai encontrar um lugar perfeito, mesmo que tivesse todos os seus defeitos. A Deus na terra. Que falta-nos muitas vezes essa ousadia. A Deus. A igreja precisa orar. A igreja não pode se envolver, nem divinizando um, nem diabolizando outros. A igreja não pode entrar nesse antagonismo de começar a ver tudo ao contrário. A igreja não pode se autodestruir, perdendo o seu papel. A igreja é sal e a igreja é luz. Mas é sal da terra e luz do mundo. Essa é a obrigação da igreja. A igreja, ela não toma um partido A nem um partido B. Ela simplesmente mantém a sua posição de orientação. E nesse ponto, ser presbiteriano é um negócio muito difícil. Porque nós, presbiterianos, devemos ter o equilíbrio, nos autorrespeitar e saber que cada um tem a sua liberdade. E esta é a grande vantagem da reforma protestante, a liberdade. A liberdade que eu tenho de tomar minhas decisões consciente e responsáveis diante do meu Deus, em oração, em busca incessante diante de Deus. E que nós possamos dizer, como disse Eliseu, a Deus na terra. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos vivendo somente uma época. E vamos passar por outras épocas. Como eu disse, 2014 foi a mesma coisa, 2018 está sendo assim, pode ser que 2022 seja um pouquinho mais acirrado. A cada 4 anos nós vamos ser
atribulados de um lado para o outro. É assim que desenvolve a democracia e até nos ensina a sermos um pouco mais criteriosos. E nós, como cristãos, temos a obrigação de usarmos a nossa liberdade de forma responsável, mas colocarmos diante de Deus, a Deus, a terra. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Os tempos são difíceis, os tempos não são fáceis, há desafios, há lutas, há batalhas, mas Deus está no controle de todas as coisas. A soberania de Deus é que dirige todas as coisas, e a glória e o louvor do Senhor. Agora, meus irmãos, observa que Naamã chegou até a casa de Eliseu. O que Naamã esperava de Eliseu? Ele era um comandante. Ele não era um soldado qualquer. Ele era um comandante. Era um homem que mandava no exército. Era um homem importante. E Eliseu, com toda a sua simplicidade e toda a sua maneira de tratar as coisas como qualquer profeta, Eliseu mandou um mensageiro dizer: Naamã, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Aí Naamã tomou um susto. Isso não é assim que faz. Naamã já tinha um ritual na sua cabeça. Já tinha um ritual pronto. E eu muitas vezes, quando leio esse texto, eu fico olhando os rituais que nós vemos na televisão. São muitos iguais os rituais que nós temos na televisão. Muito semelhantes. E dependendo da importância da pessoa, são muitos iguais, totalmente verossímeis aos olhos nossos. Naamã olhou e disse: eu pensava eu, que ele viria ao meu encontro. Eu sou comandante, eu sou um cara importante. Ele ia levantar, vinha ao meu encontro, ficaria de pé, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor. Isso é, ia buscar a Deus, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. E não usou meu Deus, mas seu Deus. Deixou bem claro que ele estava diante de outro Deus. Deus dele até aquele momento era Rimon. Ele invocaria o seu Deus, moveria a mão, isso é, tocaria aonde está a minha lepra, e eu seria restaurado. Não é isso que nós ouvimos muitas vezes? Põe a mão da sua dor. Se a sua dor está aqui, está acolá, põe a mão na sua dor. Eu vou orar por você. Põe a mão na sua dor. E está nas costas, põe nas costas. Está nos pés, põe nos pés. Põe a mão. É o mesmo ritual. É um ritual mágico. E aqui vem então para nós a grande ponto central de toda essa discussão teológica que nós encontramos nesse texto: a simplicidade do Evangelho. Isso aponta para o Novo Testamento, a simplicidade do Evangelho. É a mesma pergunta que o carcereiro fez: que farei? Diante dessa maravilha grande, vocês não têm fugido, vocês têm ficado na cadeia, ter aceitado, ter sido açoitado, diante do momento que eu nunca pensei que alguém açoitado poderia cantar, vocês estavam cantando, e agora tem oportunidade, abriu-se a cadeia, vocês poderiam ir embora, e vocês não foram embora. Então, diante desse quadro, o que devo fazer? E qual foi a resposta clara, tranquila de Paulo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não há magia nenhuma. O Evangelho vem destruir os rituais. O Evangelho vem de encontro aos rituais.
a cura das nações, a cura das pessoas, a cura dos povos, é crer na simplicidade do Evangelho. Não é nenhum ritual novo, não é nenhuma mágica nova. Ah, Senhor, se alguém saísse do céu e viesse na terra novamente, tem os profetas lá, precisa ouvir os profetas. Não é essa a pergunta daquele rico que estava no inferno? Se alguém saísse do céu, viesse para a terra, viesse dos mortos, precisa de alguma coisa diferente, precisa de uma mudança, precisa de um ritual novo, precisa de algo que mexe com todas as coisas, com todas as possibilidades. Nós presbiterianos, nós pregamos o Evangelho muito simples, sem nenhum ritual. Nós cremos que pelo Espírito Santo Deus vai trabalhando as vidas. E nós somente falamos para a pessoa, você precisa crer. Damos o nosso testemunho, um testemunho autêntico da graça, do poder de Deus. Naamã, como qualquer ser humano, questionou: e se eu não tenho rios melhores? Eu tenho rios bem mais limpos do que o Jordão? Mas o que eu vou descer as águas do Jordão se eu posso ficar nos rios mais limpos da Síria? Eu poderia escolher os melhores lugares da Síria. Não é assim que normalmente um comandante escolhe as melhores praias? Volta e meia nós encontramos isso: o comandante tal está em praia tal, está em tal lugar, melhor praia do Brasil, com todo o seu conforto. Eu não poderia escolher os melhores. Agora manda eu descer essas águas do Jordão, ainda 7 vezes. Eu tenho que ter coragem de me banhar 7 vezes. Aí, seus soldados, meu senhor, com todo respeito, todo carinho, eu gosto muito desse texto. Os soldados tinham um respeito muito grande do seu comandante, meu senhor. Se ele tivesse pedido coisa mais difícil, o senhor não faria? É muito simples, vai lá, vai ao rio. Depois de muitos questionamentos, o que acontece com o ser humano que ele questiona a simplicidade da graça do Evangelho? A simplicidade do Evangelho. E muitas vezes vocês vão ver isso. A nossa igreja não vai crescer, porque a nossa igreja ela prega o Evangelho muito simples, muito direto. Ah, se acontecesse alguma coisa nova, se o pastor criasse alguma coisa, algum evento diferente, colocasse algumas placas diferentes, fizesse uma revolução, aí nós vamos crescer, nós vamos ser uma igreja. Venha para a igreja para você passar por uma sessão de descarrego. Vai, cara, está curado. Pensa o pastor com toda essa ousadia dele, com toda essa postura dele, dirigindo a sessão de descarrego. Vocês podem imaginar. A igreja seria outra igreja. A igreja sairia do crescimento lento, demorado, cansativo, muitas vezes. Os evangelhos do Senhor crescem assim, porque ele cresce no crescimento de Deus. É Deus e o Espírito Santo que falam o coração das pessoas. Inicialmente elas questionam, vão para lá, vão para cá, e depois voltam e reconhecem onde está a graça. Naamã ficou curado. Agora, o texto sagrado fala que logo após, então, a terceira coisa que eu deixaria para os irmãos, terceira coisa é essa simplicidade do Evangelho e da graça. Agora Naamã está curado. E ele volta ao profeta. E qual é a proposta que ele faz ao profeta? Se os irmãos olharem, ele reconhece que não há Deus, senão o Deus de Israel. E o verso 15, no final do verso 15, agora pois te peço, aceites um presente do teu servo. Eu quero dar um presente. Eu quero dar alguma coisa.
Esse é um costume dos deuses pagãos. Os deuses são movidos pelos presentes. Já que eu fui curado, já que eu recebi a graça, já que eu recebi a bênção, eu quero depositar tudo que eu trouxe na sua presença. Eliseu não teria mais problema o restante da sua vida, o restante da vida dele, nenhuma dificuldade. Já pensou, pastor, a pessoa deu uma mudança radical na vida e chegar para o senhor e disse: eu quero dar um presente, eu tenho aqui 10 milhões para entregar para o senhor pode comprar casa, você pode comprar o que o senhor quiser, eu fui curado, aconteceu um milagre da minha vida. Por que Eliseu não aceitou? Qual era o problema de Eliseu? Eliseu queria ensinar uma das coisas mais preciosas. O nosso Deus, o Deus de Israel, não é movido pelos presentes humanos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Aí o irmão podia perguntar: e o dízimo, pastor, não entra nessa questão? Não, meus queridos. O dízimo só acontece quando você de fato compreende que o Deus da graça é que sustenta a sua vida eternamente. E Ele é equânime a todos, igual a todos, porque Ele nos nivela como crentes. Não há crentes mais ricos nem mais pobres. Não há crentes que dão mais nem crentes que dão menos. Todos nós que somos fiéis estamos entregando o que é de Deus legitimamente. Estamos entregando em gratidão, não porque Deus nos salvou, olha bem, não porque Deus nos salvou, mas estamos entregando em gratidão porque Deus nos sustenta. Fui moço e agora sou velho, jamais vi o justo amparado ou a sua descendência a mendigar no pão. E isso que faz a grande diferença nas nossas vidas. Mas o Evangelho é de graça. Ninguém pode comprar as bênçãos. Agora eu fico pensando se Naamã tivesse ido em alguma dessas igrejas por aí, ficaria todos presentes e até o cavalo dele. Ele teria de voltar a pé. Não era só os presentes, era tudo. Olha, Naamã, você tem que deixar tudo. Deixa o cavalo também, os animais também. Para que sai? Você está curado, vai a pé. Volta a pé para a Síria. Esse é o maior desafio nosso. Nós entendermos pela graça de Deus que nós não somos movidos, que o Deus de Israel, o nosso Deus Jesus Cristo, em Cristo Jesus, não é movido pelos recursos que nós possuímos. É Deus que sustenta a igreja. Há uma cidade em Minas Gerais que há sempre um questionamento muito grande. Álvaro Reis foi o homem que organizou a igreja lá. E Álvaro Reis, ao organizar a igreja, fez um relato. E nesse relato de Álvaro Reis, ele afirma que a cidade de Paracatu tinha tanto ouro na época da organização da igreja, que se a pessoa arrancasse o capim das estradas da região ali, encontrava ouro. O ouro está à flor da pele, à flor da terra. Para que os irmãos tenham ideia, até hoje há uma companhia inglesa que explora o ouro lá em Paracatu. Explorou no período inicial do Brasil, continuou explorando e continua até hoje explorando ouro na região de Paracatu. É uma das grandes companhias, das grandes riquezas. E a grande pergunta é que, diante de toda essa riqueza, por que Deus não deu uma mina de ouro para a igreja? Não colocou uma mina de ouro na igreja? Deu vidas, e vidas difíceis.
a gente entende que a igreja não precisa dessas coisas. A igreja vive pela fé. E Deus dá aquilo que nós precisamos no momento certo, pela fé. Vocês têm os sonhos de ter a igreja construída, o terreno. É só crer em Deus. Vai chegar o momento. E a hora que chegar o momento, vocês vão ficar pensando, por que chegou esse momento? É totalmente diferente de tudo aquilo que nós sonhávamos. Deus abre as portas e Deus começa a colocar as coisas. Os milagres de Deus são incompreensíveis aos olhos humanos. Nós precisamos olhar além dos montes. Não ficarmos olhando só até o monte. Olhar além dos montes. E podermos compreender que Deus é que vai fazer todas as coisas. Leva de volta para a Síria seus presentes. Até pode dizer, o Deus de Israel é diferente. Aí o comandante faz uma das declarações, a mãe faz as declarações mais sinceras possíveis. E dá um testemunho muito bonito. E quando eu entrar no templo de Rimon, e Deus saiba, eu estou ali simplesmente cumprindo a minha obrigação. E não estou lá adorando o irmão. Porque o comandante era obrigado a levar o rei da Síria até o templo de Rimon. Isso é uma coisa interessante para nós, que nós muitas vezes não entendemos isso. E conforme o trabalho que nós temos algumas obrigações que podem ferir os olhos de algumas pessoas. Eu, como parte do povo, eu conheci uma jovem que era responsável pela guarda da Polícia Federal e era responsável pela guarda do presidente da presidência. Ela se organizava, e o comandante também, naquele período, era um cara da igreja. E conversando com ele, disse: pastor, nós fomos em muitos lugares e nós orávamos na entrada e orávamos na saída, porque não era nosso lugar. Mas nós tínhamos de ir da obrigação do cargo, da função nossa. E Deus sabe a nossa postura. Por isso que Naaman fez. Então nasceu ali um homem que entendeu: pela graça sois salvos, não por exploração. Por isso que eu me preocupo muito com o Brasil. Nós temos um verniz evangélico no Brasil. Então, quando nós falamos que nós temos 35% evangélicos, quando se afirma que nós temos um grupo tão grande de evangélicos, temos estados como Rio de Janeiro, com 51% evangélicos, estado como o Espírito Santo está chegando a 55% de evangélicos, eu me preocupo. São vernizes. O evangelho de verniz, não o evangelho de raiz. O evangelho de raiz é difícil. A estrutura do evangelho verdadeiro é esse evangelho da graça. E ele não é tão fácil nós vivermos ele. Da graça sois salvos, mediante a fé. Isto não é nosso, mas é dom de Deus. Não pelas nossas obras. É como se nós lembrássemos de João capítulo 1. Nós fomos gerados em Cristo Jesus, não pelo sangue, nem pela carne, nem pela vontade do homem. Nós fomos gerados pela vontade de Deus. É Deus que faz toda a obra das nossas vidas. Após esse texto, Naaman vai embora. Pode ir embora. Então nós temos 4 respostas em tempos difíceis, 4 posições em tempos difíceis. Aí Naaman vai embora. Geazi, depois de ter visto tudo isso, corre atrás de Naaman. Geazi disse: não, ele não pode ir embora levando esses presentes. Nós temos tantas necessidades aqui. Alguns autores até chegam a dizer que
Geazi não mentiu tanto, que havia tantas necessidades. Pode chegar discípulos de profetas com crise, nós precisamos ajudá-los. E agora esse homem vai com tudo isso embora. E nós ficamos sem nada. E ele, sem autorização do profeta, sem autorização de ninguém, sai correndo atrás de Naamã. Quando ele encontra Naamã, ele logo vai dizendo: eu vim aqui, Naamã, vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas meu senhor me mandou dizer. Aí usa de mentira. Chegou 2 moços, 2 jovens, dentre os discípulos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-me um talento de prata, isso é 6.000 ciclos de 6.000 denários e 2 vestes festivais. Somente isso. Isso é roupa para eles. Não precisa de mais coisas. Até ele foi módico no seu pedido. Ele não pediu os 10 talentos, ele não pediu. Eu brinco que ele pediu o dízimo dos talentos. Dá-me um talento só. Aí Naamã olhou e disse: não, você está pedindo um pouco demais, eu vou te dar 20%. Leva 2 talentos, pelo menos. Vou colocar os meus moços para levar para você. E ele tomou a decisão, carregou aquilo, levou para a casa dele, depositou na sua casa. Aí ele vai ao encontro de Eliseu. Eliseu faz uma pergunta muito interessante: onde estavas, Geazi? Onde você foi? Aí novamente ele mente: eu não fui em lugar nenhum. Eu não saí daqui, profeta. Eu não me enchi. E profeta com os olhos do Senhor. E Geazi sabia que o profeta era um homem diferenciado nos olhos do Senhor. E o profeta disse: eu fui contigo em espírito e vi o que você fez. E Senhor não se colocou todas as coisas. Era isso a ocasião, isso é esse momento. Você buscar prata, vestes, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Você deveria ter feito assim. É esse momento para você buscar essas coisas. Deus não poderia dar essas coisas para nós em outra época, em outro momento. É Deus que é dono da prata, é Deus que é dono do ouro. É na hora de negociatas, de fazer negócio com as coisas do milagre de Deus, das bênçãos de Deus, usando de mentira, usando de artimanhas. Agora, a grande pergunta: por que a descendência foi incluída? A Bíblia afirma que quando nós obedecemos a Deus, até a 3ª e 4ª geração nossa recebe a punição. Mas quando nós obedecemos a Deus, até 1000 gerações é a bênção de Deus. Olha a diferença: 3ª e 4ª vai a punição. E até 1000 gerações é a bênção de Deus. O Geazi não pensou nisso. Você vai ficar leproso. Você e sua descendência. Para sempre. Você está leproso. E o texto fala: você é o branco como a neve. O materialismo destrói a igreja. O maior perigo que nós temos no nosso mundo é que a igreja está acostumando com o materialismo, o enriquecimento das igrejas. Nós estamos perdendo a dimensão das coisas sagradas. Nós achamos que é muito bom. A gente brinca que o dinheiro da igreja só existe para a evangelização. Não é para guardar.
quando o Supremo Conselho da nossa igreja tomou a decisão que tudo que nós arrecadávamos, ou pudéssemos vir arrecadar, 54% é dedicado a missões. Algumas pessoas perguntaram para mim, mas pastor, a igreja não tem que fazer reservas, e mais reservas, e mais reservas, isso para quê? Mesmo nos tempos difíceis, nós cremos que Deus é que sustenta a igreja. Agora, nossa obrigação é usar o recurso que nós temos para levar o Evangelho aos povos, às nações, dentro do nosso próprio país, com tantos desafios que nós temos, de acordo com a vontade soberana de Deus. Então, 54% de tudo que a IPB arrecada para missões. 19% vai para ensino teológico. Então, no preparo e no trabalho do fim da igreja, nós já envolvemos 83% de tudo que nós arrecadamos. Mais 7% vai para o fundo de reserva que nós temos para socorrer igrejas. Aqui mesmo teve igrejas que receberam empréstimo do IPB, foram socorridas para comprar terreno, para adquirir casa pastoral e resolver os seus problemas. Pode ser que um dia essa igreja mesmo vai dizer, IPB, nos ajuda a comprar um terreno, surgiu um terreno tão bom aqui, que vocês, por favor, nos dê a oportunidade de termos esse terreno. Eu estou acompanhando uma situação mais ou menos semelhante a essa em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma igreja que sempre sonhou em ter um terreno maior. Queria um terreno. E de uma hora para outra surgiu um terreno naquele bairro e eles descobriram que a pessoa queria vender o terreno. Eles começaram a orar. Vamos lá. Mas depois de muita insistência, eles vão perguntar o preço que o cara quer. Aí chegaram para uma pessoa e disse, quanto o senhor quer pelo terreno? Ele deu o valor. E o pastor me ligou e disse, pastor, falei com a junta patrimonial da igreja que eu preciso do empréstimo desse valor, eu não temos um centavo, eu quero esse valor. Porque o valor que eles deram dentro da normalidade do bairro é menos de 30% do que vale o terreno aqui no bairro. Até agora nós estamos sem saber por que eles deram esse preço. Aí a junta patrimonial reuniu esses dias e emprestou o dinheiro todo para eles. É isso que eu digo, tem um momento próprio. Chegou a hora daquela igreja ter o seu próprio lugar. E Deus fez com que aquele terreno baixasse o preço e fez com que a igreja pudesse ajudar. Então 90% já de tudo que nós arrecadamos já nem fiz. Os irmãos têm uma ideia de reserva que nós guardamos, chega em torno de 2% que nós arrecadamos. Praticamente não é nada. A parte administrativa da IPB não chega a ser 7% do que nós gastamos. Então é bom a gente entender as coisas, como Deus trabalha. E como Deus quer que nós usemos os nossos recursos. Não deixemos que o materialismo tome conta de nós, ao ponto de destruirmos tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós desejamos. E os males desse século não venham nos dominar. A igreja tem que ficar sempre isenta dos males desse século. Os tempos são difíceis, mas a igreja não pode se aculturar ao tempo. E não pode pensar como o tempo. Não pode postar como o tempo. Não pode viver como o tempo. A igreja está isenta dessas situações. Então, 5 posturas eu gostaria de deixar para os irmãos essa manhã em tempos difíceis. A primeira, em vez de ódio, de amargura, vamos amar. Vamos demonstrar que queremos o bem. Não importa o que tenha feito, queremos o bem sem negociata, sem retorno, sem propostas de negócios feitos. Segundo, vamos lembrar que a solução para o mundo
da lepra deste mundo, a igreja tem. É Jesus Cristo. Essa. Somente Jesus Cristo. Há Deus na terra. Se há Deus na terra, tem soberania do Senhor. O caos do período da reforma foi resolvido porque Calvino e seus seguidores entenderam que havia Deus, Deus soberano. Pensa Calvino entrando em Genebra, tudo aquele caos. E as mudanças de Calvino foram radicais, mas dentro de uma postura, uma vida em fidelidade a Deus. A Deus na terra. Terceira, a simplicidade do Evangelho. Hoje é simples. Não há um ritualismo. Não há nenhuma magia. Eu vou esticar minha mão. Eu vou impor a mão na cabeça. Eu vou fazer isso. Não há nenhum ritual. A simplicidade do Evangelho é que mexe com o ser humano. É muito mais profundo que todas as coisas. É simplesmente dizer, crê no Senhor Jesus. Você é salvo, tu e tua casa. Tudo é de graça. Nosso Deus não é movido pelos presentes. Salvação é pela graça. Nós não negociamos bênçãos. Quanto mais você dá, quanto mais você recebe. Não existe isso na igreja. O que existe é crer que o Senhor nos dá todas as coisas gratuitamente. E que o materialismo não domine nós. Que nós possamos entender que os males desse século não fazem parte da nossa vida. Nossa ética é diferente, nossa postura é diferente, nossa linha de conduta é diferente. As nossas conversas no Instagram, no Facebook, eu não conheço muito porque não tem nada disso. É totalmente diferente. Porque a nossa postura é de crente salvo em Cristo Jesus. Temos nossas posições, devemos tê-las, mas nós sabemos respeitar e a conviver com os outros. Que Deus nos abençoe e que Deus nos sustente, da graça dele.